Boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre a lucratividade de projetos. Aqui estão os tópicos que serão abordados ao longo desta videoaula. Iniciaremos com uma breve noção sobre o investimento. Em seguida, abordaremos as técnicas de análise de investimentos. Falaremos um pouco sobre a relação entre risco e retorno. Posteriormente, será abordada a atratividade financeira de projetos. E, por fim, será apresentada a conclusão. Bem, o desembolso, ou chamado investimento, realizado por uma empresa ou mesmo por um indivíduo, tem por objetivo a geração de um fluxo de benefícios futuros. Ou seja, o investimento consiste em transferir capital de uma fonte de financiamento e imobilizá-lo em um projeto por um período de tempo, que pode ser de meses até anos. E esse projeto, por sua vez, deve gerar recursos a médio ou a longo prazo para o investidor. Desse modo, espera-se que o investimento gere recursos totais equivalentes ao recurso mobilizado inicialmente, mais o que se teria ganho se o capital fosse aplicado na melhor alternativa de investimento de baixo risco disponível no momento do investimento. Para a obtenção do tão esperado retorno em investimento, é preciso fazer com que boas escolhas sejam feitas. A decisão de realizar um investimento de capital é parte de um processo que envolve a geração e a avaliação de diversas possibilidades e cenários que venham a atender às especificações técnicas dos investimentos. Após as alternativas tecnicamente viáveis serem relacionadas, é feita a análise de quais delas são as mais atrativas, bem como a expectativa de retorno sobre o valor investido. É neste momento que as técnicas de análise de investimento irão auxiliar no processo decisório. Em função da própria dinâmica dos negócios, as técnicas de análise de investimentos estão sendo bastante utilizadas em avaliações de empresas, investimentos de porte e de unidades de negócio, bem como em operações de curto prazo, como nas decisões rotineiras sobre compras, investimentos da poupança e até na bolsa de valores. O grande campo de aplicação das técnicas de análise de lucratividades de investimento está associada ao processo de geração de indicadores. Esses indicadores são usados na seleção de alternativas de investimento e na avaliação de impacto desses investimentos. De um modo geral, eles servem para analisar se projetos de investimento são viáveis do ponto de vista econômico-financeiro. Os indicadores podem ser divididos em dois grupos: indicadores de ganho ou criação de riquezas, que são aqueles associados à rentabilidade do investimento, e indicadores associados ao risco do projeto. No primeiro grupo, encontramos o valor presente líquido, VPL, valor presente líquido anualizado, VPLA, índice de lucratividade, IL, e retorno adicional sobre o investimento, ROIA. Já no segundo grupo estão a taxa interna de retorno, TIR, o período de recuperação do investimento, payback, e o ponto de Fisher. Em um investimento, a estimativa de retorno esperado e o grau de risco associado a este retorno são fundamentais para a decisão de investimento. Embora o risco não possa ser eliminado, é possível diminuí-lo elevando o nível de informação a respeito do projeto e analisando os indicadores associados ao risco. A rigor, os indicadores auxiliam na percepção do comportamento esperado entre risco e retorno, ou seja, maiores riscos geram um aumento no retorno esperado, como mostra a figura 1 de Souza e Clemente. Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre a atratividade financeira de projetos. Um projeto é dito financeiramente atrativo quando o fluxo de caixa que entra é superior àquele que sai, ou seja, quando o valor é obtido por aquele investimento em projeto, ou seja lá qual tenha sido o tipo de investimento realizado, é superior àquele valor que entrou, foi investido, ou seja, o lucro é maior do que o custo, digamos assim. E isso pode ser representado pela seguinte fórmula: o somatório desse fluxo esperado de benefícios, ou seja, os lucros, tem que ser maior do que o valor investido. Bom,
E para análise dessa atratividade é necessário que seja feito o somatório dos fluxos de caixa. Mas por que fazer esse somatório dos fluxos de caixa? Primeiro é necessário entender que o valor do dinheiro ele varia com o tempo. Isso acontece devido às diversas taxas que podem ser aplicadas nesse dinheiro a ser investido ou nesse dinheiro que vai entrar, que vai ser lucro. Então, como existem diversos fluxos de caixa em diversos períodos, em períodos distintos, é necessário que se coloque esse fluxo de caixa na mesma data. Então, geralmente, essa data é chamada de data focal e ela se encontra no tempo zero, ou seja, data focal zero. Antes de analisarmos algumas técnicas de análise desse atratividade, é necessário entender o conceito de taxa mínima de atratividade. Bom, a taxa de mínima atratividade, ela, ela corresponde à melhor taxa, com baixo grau de risco, disponível para aplicação do capital analisado. E esse conceito deve levar em consideração o que se chama de lucro residual, ou seja, é o custo da oportunidade de capital e o excedente gerado por esse capital. E essa taxa de mínima atratividade, ela é influenciada por diversas outras taxas que podem existir no mercado financeiro. E entre essas taxas, as principais que vão impactar a TMA, ou taxa de mínima atratividade, são a taxa básica financeira, TBF, a taxa referencial, TR, a taxa de juros de longo prazo, TJLP, e a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic. Bom, uma dessas técnicas a ser realizada essa atratividade de projeto, enfim, fluxo de caixa, é o valor presente líquido, mais conhecido como VPL. O VPL consiste basicamente em trazer para a data zero todo o fluxo de caixa. E como taxa é usada a taxa mínima de atratividade, ou taxa de mínima atratividade, TMA, correspondente à empresa, ao projeto, ao investimento que se deseja analisar. E matematicamente, essa VPL é representada pela seguinte fórmula. Nessa fórmula, a gente temos vários fluxos de caixa em tempos diferentes. Esse, na data focal, tempo zero, tempo 1, 2, até o tempo N. E esse valor, esse valor, esses N valores serão trazidos para a data focal, o tempo zero, da seguinte maneira. Esse fluxo de caixa desse tempo, ele vai ser dividido por 1 mais a taxa utilizada elevada ao período de tempo na qual se encontra. Por exemplo, quero trazer o fluxo de caixa no tempo 10 para a data focal. Então vai ser FC10 dividido por 1 mais TMA elevado a décimo. É basicamente isso daí. Então, somando todos esses fluxos de caixa de todas as datas, colocando na data focal, data zero, vai ser obtida a VPL. Então, para que haja aplicação da VPL, dessa técnica da VPL, há alguns critérios básicos de aplicação. Se o VPL for maior que zero, o projeto não vai ser aceito. Se o VPL for inferior a zero, o projeto não deverá ser aceito, porque não deverá gerar riquezas. Se essa VPL for igual a zero, isso significa que o investimento não deu prejuízo nem lucro. E como geralmente, quando se investe algum dinheiro em um projeto, um investimento qualquer, enfim, se é o objetivo lucro. Então, se esse investimento não dá lucro, então não é interessante. Então, se o VPL for igual a zero, apesar de não haver prejuízo, ele não deve ser aceito também. Então, aqui temos um exemplo no qual temos um fluxo de caixa. Essa seta voltada para baixo indica um valor negativo no fluxo de caixa, ou seja, um investimento, um custo, um prejuízo, algo desse tipo. E essas setas para cima indicam o fluxo de caixa aí, o positivo,
significa que está entrando dinheiro, pode ser um lucro, por exemplo. Então, uma empresa cuja taxa de mínima atratividade é de 12% ao ano está analisando a viabilidade financeira de um novo investimento, com esse fluxo de caixa. Então, vamos fazer a VPL desse fluxo de caixa. 380, que é o valor que está com a seta para baixo, na nota focal, um valor negativo. E todos os demais valores serão somados da seguinte maneira: o valor dividido pela 1 mais a taxa elevado à data na qual esse valor se encontra. Por exemplo, 30 está na data focal 1. Então, 30 dividido pela taxa de 12%, 1 mais a taxa de 12% elevado a 1. Então, fazendo esse somatório, resolvendo essa conta, o valor de VPL encontrado será igual a 80,14. Então, pela definição de VPL, significa que o projeto consegue recuperar o investimento inicial de 380. E além de recuperar esse valor inicial, ainda sendo aplicada essa taxa de 12%, haverá remuneração de 80,14, ou seja, uma sobra, um lucro desse investimento. As principais vantagens da VPL são: se leva em conta o valor do dinheiro no tempo, se leva em conta o custo de capital da empresa, que é a TMA, pode ser aplicado a qualquer fluxo de caixa, pressupõe a reinversão dos fluxos de caixa à TMA, e as principais desvantagens da VPL são: se exige o conhecimento de diversos parâmetros, principalmente no que tange a uma precisa estimativa dos fluxos de caixa que serão utilizados para análise, e o VPL é definido em termos absolutos, ou seja, unidades monetárias, ao invés de relativas, não levando em conta a escala do projeto. Outra técnica é o valor presente líquido analisado, o VPLA. O VPLA, ao contrário da VPL, o VPLA será obtido numa série uniforme, ou seja, o VPLA vai expressar os ganhos da VPL em períodos de tempo. Aí aqui é a fórmula que representa a VPLA, que será obtida através da VPL, ou seja, VPLA vai ser igual a VPL dividido pela taxa utilizada, multiplicado por 1 mais a taxa utilizada, elevado ao período de tempo, dividido por 1 mais a taxa utilizada, elevado ao período de tempo, menos 1. Bom, pegando o exemplo anterior, no qual foi encontrado a VPL de 80,14, pretende-se encontrar a VPLA dessa VPL. Aplicando a fórmula anterior, a VPLA encontrada foi de 15,04. Isso significa o quê? A cada ano, esse investimento que deu um VPL de 80,14 vai nos dar um lucro, um fluxo de caixa positivo anual de 15,04. Bem, agora a gente vai falar de outro indicador de avaliação dos investimentos, que é o índice de lucratividade. O índice de lucratividade estabelece a razão entre o valor presente dos retornos de um projeto e o investimento inicial do mesmo. A fórmula do índice de lucratividade é basicamente a divisão entre o valor presente dos retornos dividido pelo valor presente do fluxo de investimentos. A hipótese implícita no cálculo do índice de lucratividade é que esses recursos liberados ao longo da vida útil do projeto sejam reinvestidos à taxa mínima de atratividade. A análise do valor do índice de lucratividade se dá de forma semelhante à do valor presente líquido. Se o valor do índice de lucratividade for maior que 1, o projeto merece continuar sendo analisado. Assim como no valor presente líquido, a gente viu que se ele fosse maior que 0, ele deveria ser melhor analisado e não descartado. Aqui é um exercício que demonstra basicamente o cálculo do índice de lucratividade. Uma empresa que teve um fluxo de caixa negativo de R$120 no primeiro ano, de R$50 positivo no primeiro ano, de de R$85 positivos no segundo ano e de R$110 positivos no terceiro ano. O cálculo se deu, como vocês podem ver, para o primeiro ano a gente pegou R$50 que foram do fluxo de caixa, dividiu por
1 mais a taxa mínima de atratividade, que nesse caso foi de 10%, e elevou a 1 porque se tratava do primeiro ano. No segundo ano, pegou o fluxo de caixa de 85, dividiu por 1 mais 0,1 e elevou ao quadrado por conta de seu segundo ano. No terceiro ano, 110, o fluxo de caixa dividido por 1 mais 0,1 elevado ao cubo por se tratar do terceiro ano e último ano do fluxo de caixa. Isso tudo, essa soma, vai ser dividida pelo investimento inicial de R$ 120. O valor do índice de lucratividade que a gente calculou foi 1,653. Isso representa que a cada R$ 1 investido, a gente teve R$ 1,65 aproximadamente de retorno gerado por esse projeto. Um dos outros indicadores para avaliação de investimentos é o retorno adicional sobre investimentos. Ele vem a ser a melhor estimativa de rentabilidade tratando-se de um projeto de investimento. Ele representa, em termos percentuais, a riqueza gerada pelo projeto. Notem que a fórmula dele é 1 mais a taxa mínima de atratividade expurgada dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade dividido por... não, menos 1. Sabendo um dos exemplos, a gente sabe que a taxa mínima de atividade para um investimento é 12% ao ano e que esse investimento apresenta 14,407% ao ano de taxa de retorno. A gente tem que ver agora o retorno adicional sobre o investimento. A gente calculou aqui que 1 mais 14,407 dividido por 1 mais a taxa de 12% ao ano, menos 1, vai dar um retorno adicional sobre o investimento de 2,15% ao ano aproximadamente. Isso representa que o investimento vai dar 2,15% ao ano a mais do que a taxa mínima de atratividade de lucro. Então, resta saber a pessoa que está analisando esse investimento se esses 2,15% ao ano vão compensar o risco de investir nesse projeto. Um outro indicador para avaliação de investimento é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é a taxa que vem tornar o valor presente líquido equivalente igual a zero. Essa taxa pode ser usada para medir o retorno, representa o limite superior de rentabilidade de um projeto de investimento, quando o valor da taxa mínima de atratividade não é conhecido. Essa taxa interna de retorno representa um percentual de rentabilidade do projeto que está sendo estudado. A taxa mínima atrativa, como já foi mostrado, representa o percentual mínimo de retorno para que o projeto seja aceito. Essa taxa mínima de atratividade, no caso, para pessoas físicas, normalmente é a taxa Selic, e para empresas é o custo de capital. O valor da taxa interna de retorno é de difícil cálculo. Normalmente são utilizados algoritmos para poder calcular com base na tentativa e erro. Aqui uma figura do que foi falado anteriormente. Ele zera o valor do valor presente líquido, é a taxa que zera o valor presente líquido. Vocês podem ver que a curva no gráfico, o momento que ela intercepta o eixo X, é próximo um pouco acima dos 16% da taxa. Esse gráfico já se tratando desse exemplo que a gente está fazendo, que é uma empresa cuja taxa mínima de atratividade é de 12% ao ano. Ela está tentando analisar a viabilidade financeira de um novo investimento e vamos verificar se essa taxa mínima de atratividade é maior do que a taxa interna de retorno
para esse investimento. Aqui a gente tem o fluxo de caixa, R$380 negativos no primeiro ano, no ponto zero. Depois de um ano, R$30 positivo, depois de 2, 50, depois de 3, 70, 4, 90, depois de 5, 110, depois de 6, 130, depois de 7, 130, depois de 8, 130 e depois de 9, 130. Aqui é o cálculo da taxa interna de retorno. É um cálculo bem complexo, principalmente devido à quantidade de períodos que a gente está usando. A gente está usando 9 períodos, né? Essa taxa deu 16,1865%. Como essa taxa é maior do que a taxa mínima de atratividade, o investimento deve ser aceito. Vou falar agora sobre payback. Como foi citado anteriormente, o payback é mais um indicador dos riscos de projetos de investimentos que vai ter papel fundamental na tomada de decisão do investidor. O payback está relacionado com o tempo de retorno do investimento. Isso é, quanto tempo, esse tempo pode ser em anos, ou meses, ou outra coisa, quanto tempo aquele valor investido será recuperado e passaremos a ter lucro. O payback ele é dividido entre payback simples, PBS, e o payback descontado, PBD. Sobre o payback simples, corresponde ao número de períodos para se recuperar o investimento inicial. Suas vantagens é porque trata-se de um método simples e rápido, uma medida de risco. Quanto menor o período de payback, mais líquido é o investimento, portanto menos arriscado. As desvantagens do payback simples é que ele não considera o valor do dinheiro no tempo, não considera o fluxo de caixa após o período de payback e não leva em conta o custo de capital da empresa. Isso é, o payback simples ele é um método muito mais utilizado para leigos na matemática financeira. Ele não é um método recomendado para quem quer fazer um cálculo de um investimento de um payback de maneira correta. Porque todos nós sabemos que o dinheiro ele muda com o passar do tempo, né? Vários fatores influenciam nisso, como a inflação. E essa correção tem que ser feita. Então, no payback simples, ela não é feita. A fórmula do payback simples é apenas investimento inicial pelo ganho do período. Eu não vou tratar de nenhum exercício sobre payback simples aqui, pois não é o método recomendado a ser utilizado em um cálculo de investimento. Então, vou passar adiante para o payback descontado. No payback descontado, ele é semelhante ao payback simples, só que ele utiliza a taxa de juros, aquela formulazinha do VPL que a gente aprendeu. Essa taxa é chamada taxa de desconto. E ela vai proceder à soma dos fluxos de caixa. As vantagens do payback descontado é que se aplica-se à realidade, mantém-se como um método simples, vocês vão ver que a conta é muito simples, resolve o problema de não considerar o valor do dinheiro no tempo, e graças à taxa de desconto. Porém, uma desvantagem é que continua sem levar em conta os fluxos de caixa após o período de payback. A recomendação que se tem é que utilize o payback descontado, porém deve ser corrigido o fluxo de caixa após o período de payback. Aqui um pequeno exercício. Nós temos a tabela aí, fluxo de caixa no período T, pode ser anos, meses. Nosso izinho correspondente a 12%, na fórmula vai entrar como 0,12. E a gente vai calcular o valor presente recuperado, para saber em quanto tempo nós vamos ter esse retorno de investimento. Bom, levando-se em consideração a tabela, é um investimento inicial de R$380 para o período T1, nós vamos ter o valor presente líquido vai ser igual a 0, mais 30 dividido por 1 mais 0,12 elevado a 1. 1 é o T, 0,12 é o Izinho. E vamos ter um PV igual a 26,79. Para o período de T igual a 2,
a mesma aplicação de fórmula, nós vamos ter um PV igual a 66,65. Nós vamos continuar fazendo essa análise para todos os outros períodos de tempo, até obter essa tabela aqui completa, onde nós podemos observar que entre o período de tempo em anos de 7 a 8 anos é que está correspondendo o nosso investimento inicial de R$ 380. Para fazer o cálculo exato de quanto tempo nós vamos gastar, basta fazer uma regra do triângulo, semelhança de triângulos, onde a base do triângulo menor sobre a altura do triângulo menor é igual à base do triângulo maior sobre a altura do triângulo maior. Daí, numa regrinha simples de 3, nós vamos ter o período de tempo igual a x igual a 0,37. Lembrando que isso é apenas uma fração. E como o período de tempo ficou entre 7 e 8 anos, nós vamos ter 7,37 anos. É o valor do nosso payback. Ou seja, aproximadamente 7 anos e 4 meses. Bom, para concluir, nós temos que a eficiência de uma gestão empresarial baseada em todo o planejamento com os indicadores que foram citados é o que irá determinar a competitividade da empresa, o que irá manter a empresa como foco dos investidores. E para atrair esses investidores, 2 fatores são fundamentais: lucro e tempo. Todos sabemos que tempo é dinheiro. Tudo irá depender do perfil do investidor, quanto lucro ele deseja ter e qual a pressa em obter esse lucro. Um bom investimento pode gerar ao investidor altos lucros, porém um mau investimento pode se tornar uma catástrofe, tanto para a empresa como para o investidor. Portanto, é essencial ter responsabilidade ao realizar o planejamento da lucratividade de qualquer projeto. Para realizar esse planejamento, é necessário um amplo conhecimento do investimento. E como eu citei anteriormente, a decisão deve ser baseada nas características da empresa e do investidor. Em quanto tempo esse investidor quer começar a ter lucro e qual o tamanho do lucro que ele deseja. Lembrando que despesas inesperadas devem ser ao menos estimadas para evitar prejuízo no cálculo final. Todos nós sabemos que ao realizar um projeto, despesas inesperadas surgem e nós não temos como mensurar o valor dessas despesas anteriormente, mas elas devem estar presentes no planejamento como estimativas. Todos os estudos devem envolver os indicadores associados à rentabilidade e riscos de um projeto. Esses indicadores que foram citados aqui devem estar presentes em todo e qualquer planejamento de lucratividade de projeto. E para finalizar, como um breve resumo, a lucratividade de um projeto deve apontar todas as suas receitas e os seus custos. As nossas referências. Obrigado a todos. Na tela encontram-se todos os contatos dos membros do grupo para eventuais dúvidas e questionamentos.